Olá, eu sou Adriana Silveira, uma cientista da alma, trazendo consciência aqui, e hoje eu estou com a minha queridíssima Alessandra Hag, que não poderia ser diferente, que é aqui, junto com todas as nossas andanças nesse caminho, né, que ela vai contar daqui a pouco para nós. A Universidade Maná está nascendo para a Terra. Esse é um sonho meu, muito importante. Eu vou estar falando mais sobre essa universidade nesse podcast, porque o intuito dele é estar trazendo. Qual é o intuito da Universidade Maná? É pesquisa sobre espiritualidade. Entendemos que estamos passando por um momento bem desafiador no planeta e precisamos o quê? Estar ajustando isso, buscando mais conhecimento, mais sabedoria sobre energia, sobre consciência, e por isso a expansão é muito grande, né? E é o tema do nosso podcast aqui. Verdade. Então, quero apresentar para vocês a nossa queridíssima aqui, Alessandra. Se apresente, por favor, e nós vamos aí conversando sobre tudo que a gente pode trazer hoje, né, de sabedoria para esse nosso público. Que bacana! Muito bom dia, muito obrigada, né, por ser a pioneira nesse canal maravilhoso, né, que está nascendo hoje. Verdade. De forma virtual, né, porque ele já existia no concreto, mas de forma virtual, como podcast. Enfim, parabéns, Adriana, pelo teu trabalho. É um prazer estar aqui a teu convite, né, pela trajetória toda que eu venho acompanhando contigo e vendo o teu crescimento, né, e quantas pessoas tu vem transformando. Então, eu sou Alessandra Hag, eu sou psicóloga, eu organizo os encontros holísticos, né, ajudo as pessoas a darem voz ao seu conhecimento, levarem com autoridade os seus conhecimentos para outras pessoas, que eu acho que é uma bandeira interessante de a gente estar levantando, de eu estar levantando para poder desbravar fronteiras e poder estar alcançando o coração e a mente de muitas pessoas. Verdade. Obrigada. Verdade. Eu conheci a Alessandra Hag em 2018, né, num contexto do encontro holístico, né, onde eu sempre conto essa história, né, Alessandra, que foi uma conexão muito forte ali, né, de madrugada eu mandei uma mensagem para ela, disse assim, nossa, como é que ela vai me responder, eu nem sei me responder também, né, em algum momento, e na hora ela me respondeu. E o que me marcou muito foi, naquele momento, né, nasceu aquele movimento das deusas, né, que trouxe para mim um entendimento muito forte, né, do resgate do feminino. Eu acabei ficando conhecida nesse movimento como, né, a pessoa que mais sabia sobre as deusas e até hoje ainda é assim, né, porque eu acho bem interessante que as pessoas não esqueceram isso. E foi você que me proporcionou, né, porque na época eu só queria falar sobre hipnose. É verdade. Eu só queria falar sobre hipnose, verdade. Que era PNL, era o que eu queria falar, e a Alessandra, me lembro que eu estava fazendo um estudo sobre as deusas e ela disse assim, você não fala sobre as deusas? Eu posso falar, né? Isso, 1h da manhã nós conversando, né? E ali nasceu um movimento muito interessante, né? Que eu trouxe para as mulheres de uma forma, né? Mas eu queria que tu contasse um pouquinho também, Alessandra, como que nasceu o movimento dos encontros holísticos, né? Acho que as pessoas às vezes vão nos encontros, elas participam, mas elas não sabem, né? O que te motivou a vir, né, para fazer esses encontros, né? Eu já conheço essa história, mas eu tenho certeza que o nosso público aqui vai querer saber mais sobre isso e entender, né? O que tocou o teu coração? Muito bem, então eu sempre trabalhei no sistema, né, no mundo organizacional, como psicóloga organizacional. Eu sou especialista na área de RH, né, e sempre quis me tornar gerente, diretora, e me tornei gerente, diretora de RH, de grandes empresas, enfim. Eu fiquei por muito tempo dentro dessa área e até que um dia, em 2013, meu pai faleceu, né? E quando meu pai faleceu, eu entendi na mensagem que ele deixou, pela forma como foi, rapidinho, assim, a gente foi comemorar o nosso aniversário num pub aqui em Porto Alegre e a gente convidou várias pessoas, amigos, colegas, né? E chegou à meia-noite, ele mora em Cachoeira do Sul, no interior do estado, e quando chegou
meia-noite, 11h30 da noite, e ele recolheu o cartão de todo mundo e pagou a conta. E disse, pai, aqui não é assim, aqui cada um paga o seu, né? A gente está na capital e festa minha eu que pago, né? E aí ficou aquela história de festa minha eu que pago, tudo bem. E a minha mãe, tu é louco, tu acha que tu é rico, né? Os dois funcionários públicos, né? Então, e aí no outro dia a gente foi para casa, a galera foi até as 4 horas da manhã, porque começou a festa de novo, né? E a gente foi para casa, no outro dia a gente acordou e ele disse, Alessandra, nos leva no melhor restaurante de Porto Alegre. E minha mãe, mas tu tá louco mesmo, né? Que isso, nós não somos ricos, né? E eu levei eles no Riverside, que é um intermediário ali, que tem tudo. E ele tomou 2 cálices de vinho, olhou tudo. E na volta para Cachoeira do Sul, ele teve um infarto fulminante e morreu. E eu, como assim? De festa para luto? O que é isso? O que tá acontecendo aqui, né? E ali eu entendi, tentei entender qual era a mensagem, né? Porque a gente reuniu várias pessoas, todo mundo feliz, nós estávamos todos bebendo, comendo, dançando, tinha uma música, enfim, e aí no outro dia a gente vai para luto. E aí eu estava, né, separada e o Paulo Arthur estava com o pai dele nessa época, e eu encontrei a Escola Moderna de Mistérios. E eu nunca tinha ouvido falar sobre energia, sobre, né, quântica, sobre... E na Escola de Mistérios acontecia em Florianópolis. E era um final de semana, eu fui para lá. Conheci vários terapeutas, vários profissionais da área holística, né? E entendi, então, o que era a luz. Eu conectei com uma luz profunda dentro de mim, aquela minha espiritualidade que estava ali só para o mundo da meta, e tu não conectava com aquela essência, né? E eu conectei. E quando eu voltei com uma missão de ajudar aqueles terapeutas a levar essa informação para mais e mais pessoas, porque isso que eu senti foi algo incrível que aí abriu uma chave, né? Abriu uma porta, assim, de possibilidades, de esperança, de que pode existir um mundo melhor. E a forma como meu pai se foi, ele deixou um recado, que reunir as pessoas, deixá-las felizes e transformar elas de alguma forma com o servir, é o que a gente pode estar fazendo, replicando, porque para mim ficou essa mensagem, né? Que lindo, hein? Servir as pessoas é a melhor obra de uma vida. A melhor obra de uma vida. E ele deixou esse recado. Meu pai era maçom e ele fazia já o bem para a humanidade, né? Sim. Mas quanto ao despertar, quando tu falou das deusas, vem toda uma questão de mitologia grega, sim, das deusas, e aí buscar isso em ti foi tentar trazer melhor, porque para a gente parar, ler todos aqueles livros, as pessoas, né, lerem todos aqueles livros, demora muito do que tu ir para o palco e vai lá, traz essas deusas aqui, como é que isso acontece. Então é nesse intuito do conhecimento que eu pego, faço uma curadoria com relação a quem é, o que ela fala, e levo ela para o palco para levar para mais pessoas. Essa habilidade, né? Então, agora pegando o gancho da Escola de Mistérios, né? E foi dentro desse contexto que a Universidade Maná nasceu. Na verdade, nasceu a palavra Maná, né? Porque eu me lembro fazendo uma vivência, né, com a Luciana Tonin, do curso de geometria, sobre geometria sagrada. Eu estava fazendo uma vivência e naquele momento veio para mim o meu mentor, né? O meu mentor e falou para mim, Maná precisa vir para a Terra. E eu não sabia nem o que essa palavra significava, né? Depois, com estudos, eu fui ver, Maná é o que vem do alto, né? Toda a parte, né, de consciência também, no Ho'oponopono, Maná quer dizer o que está de dentro, está dentro do teu ser. Então hoje eu entendo, né, que o Maná tá vindo para a Terra, né, de algum jeito, né, o download, né, da parte física, de uma forma online, né, já tem a marca, já tem várias coisas. Então o que é importante agora entender, né, esse Maná, ele tá trazendo a consciência. E para ti, Alessandra, o que é o teu Maná? O que precisa vir do alto para ti nesse momento, para ti entender
desse teu propósito, desse lugar divino que tu tá ocupando aí, trazendo essa união desses terapeutas, né? Eu sempre digo que eu sou um canal, né? Porque eu não sou terapeuta holística, eu sou RH mesmo e continuo sendo recursos humanos, relações humanas. Faço todo um trabalho muito mais de publicidade, propaganda, junto com recursos humanos, com a psicologia comportamental cognitiva, dentro da parte, né, de levar as pessoas a um novo comportamento. O Maná, para mim, é poder estabelecer essas boas ações, ter essa conexão e transmitir isso que vem desbravando o mundo para que vocês possam vir, né? Então, o Maná para mim é a postura do guerreiro que vai lá e desbrava novas possibilidades. Então, quando eu estiver desbravando novas pontes, assim como a gente está indo para Lisboa pela 3ª vez, né? Para Portugal. Quando que eu ia imaginar que isso ia acontecer, né? Encontro holístico em Portugal, né? Portugal, que coisa mais linda, né? Quantas coisas eu levei, quantas batidas. Tivemos em Florianópolis também, Floripa, Gramado. A gente agora indo para São Paulo em novembro também. Então o Maná é esse desbravar, assim, né? Essa abertura de possibilidades para que vocês possam conectar com as pessoas, levar para elas essa luz que eu senti, essa possibilidade de poder fazer algo maior no mundo, né? Sim. Que não é só para nós, não é só para aquele RH da empresa, não é só para suprir o sistema, meta. Quando eu voltei em maio de 2023, eu cheguei para o diretor da empresa onde eu estava e disse: eu não quero mais estar aqui, não quero mais fazer esse tipo de trabalho, alcancei o meu teto, né? E mas Hag, a gente não está preparado. Pois é, mas vamos se preparar então, eu ajudo no que for preciso, mas eu não quero mais. E a partir do momento que eu saí daquele quadrado, tudo se abriu. Abriu um universo de possibilidades. É incrível, assim, quando a gente se permite. Então, se permita a tomar uma decisão, mesmo que seja dura, porque eu demorei muito tempo para tomar essa decisão, por medo de não ter o valor no final do mês. E quando a gente toma essa decisão, a gente abre muitas possibilidades e as coisas acontecem incrivelmente. Exatamente. Eu sempre digo, né? Dê o primeiro passo com fé, né? A gente precisa dar o passo com fé, né? Tem aquela máxima que diz, né? Quando coloca o pé que Deus bota o chão, não é verdade? É bem isso, né, querida? Entra em movimento. Entra em movimento. E eu olhei para o diretor e disse: eu atravessei o oceano com um projeto que as pessoas criticavam, as pessoas diziam que não ia dar certo, que eu estava louca, que não sei o quê. Muitas pedras eu levei nesse meu início. E eu não sabia como mesclar espiritualidade com empreendedorismo, né? Porque é o mundo empreendedor do RH e é o mundo da espiritualidade. Como é que eu ia linkar isso? Eu constelei 2, 3 vezes para saber como é que ia ser isso. E hoje eu cheguei no que deu na constelação, exatamente que o empreendedorismo não vai florescer sem a espiritualidade. Sim. Então, a espiritualidade precisa... Qual a tua opinião sobre a espiritualidade? O que é espiritualidade para ti, Alessandra? Espiritualidade para mim é o desenvolver, o melhor desenvolver como ser humano. Espiritualidade para mim é quando a gente aprende, sei lá, algo bíblico, né, que vem também no sentido de nos comportarmos, de como que a gente pode servir o outro, de como que a gente pode administrar a nossa ira, a nossa raiva. Quando eu estou espiritualizada, essa ira, essa raiva, essa provocação não entra. Então, a espiritualidade para mim é um estado de espírito onde eu consigo controlar as minhas emoções e eu consigo entender todas as condutas, as respostas, as reações, os gatilhos que eu posso ter frente a uma determinada pessoa. Então, servir, deixá-las felizes,
uma palavra de apoio, uma conexão. Quando eu vejo os palestrantes, uau, Alessandra, a gente está com um canal agora, que eu já quero te convidar aqui ao vivo, que é a TV canal Será, que é um canal de terapias holísticas, que a gente fez uma parceria, eles são lá dos Estados Unidos. Que legal. E estão colocando na Samsung, na LG, nas televisões, aquele canal stream, né? Que legal. E aí vai ter o canal de terapeuta de holística. E aí Show. eu tô levando vocês para lá, para esse canal, para começar a divulgar também via televisão. Que legal. Então, abrir essa possibilidade estar espiritualizando o mundo através de vocês. Sim. Então, isso para mim é espiritualidade. Bom, para mim, né, que é o meu interessante ponto de vista, espiritualidade é nós estarmos, né, estamos conectados com o nosso ser divino, com o nosso eu interior, e também estar na nossa missão de vida e alma, não é verdade? Porque a nossa missão de vida e alma é o quê? É a nossa paz, não é verdade? Se você está no seu fluxo do que você veio fazer na Terra, e às vezes é difícil a gente se conectar com isso, não é verdade? Ter a fé, a paz necessária para criar o que você veio fazer no mundo, isso é para mim espiritualidade. Então, quando a gente começa a olhar para tudo isso, entender, né, esse complexo, e também tá ligado nesse Wi-Fi que é o cosmo, não é verdade? Que é o que a gente estava conversando aqui no começo, né? Passei por um ataque espiritual muito forte esses últimos dias, né? Eu sabia que eu precisava estar aqui hoje. Para mim era uma questão de honra muito forte. E eu sabia que muita coisa, né, vai acontecer depois desse podcast. É uma intuição muito forte, como eu tive em alguns momentos da vida. Então, o que é o ataque ao espírito, gente? É quando a gente se desconecta, quando a gente desliga esse Wi-Fi. É quando essa senha, né, que a gente tem em relação à espiritualidade se desconecta. E a gente fica aqui, né, na terceira dimensão, como um portal vazio. Entende? A gente fica aqui, né, operando na terceira dimensão, porque quando a gente está conectado com o cosmo, a gente está ali operando, né, no plano divino e na nossa missão de vida e alma. Então, é por isso que é muito importante a gente cuidar. E o trabalho que tu desenvolve junto com os terapeutas, e também uma coisa que é bem interessante que a Alessandra faz, é dar para os terapeutas o que? Aquela coragem, né? Aquela coragem de fazer, né? Eu mesma levei 2 alunas minhas para palestrar, né? Tinha uma que já era palestrante e outra começou agora, e elas estavam muito felizes. Estão, né, na verdade. Por quê? Porque é uma possibilidade que se abriu para elas, na verdade, e isso não tem preço, né, Alessandra? Não tem preço, né? Várias pessoas me encontram e dizem, Gui, obrigada, foi contigo que eu comecei, quando eu estava lá e tu me convidou para subir no palco, muito obrigada. E o mais bacana é que, através desses eventos, a conexão que gera entre os palestrantes, entre o público, né, e todo o sistema, é um ecossistema gerando em torno daquele movimento, é muito bacana porque todo mundo sai ganhando. Né? Então, isso é interessante, assim. Sim. Todo mundo sai ganhando no sentido de teve um investimento, mas tu ganhou isso, né? Teve o tempo que tu te dedicou, mas tu ganhou isso. Então, os retornos das pessoas vêm para esses terapeutas, eles saem atendendo, eles saem construindo uma universidade, eles saem construindo as suas clínicas, montando as suas clínicas, fazem parcerias, né, entre eles. É esse o movimento, e isso tem muito a ver com a característica da minha personalidade, assim, né? Com certeza. Que é entender, né, esse processo e nos auxiliar, né? Com certeza, muitas pessoas, né, iniciaram suas carreiras, começaram, né? E o que é network para ti? Essa palavra é uma palavra que tu é chave. A Alessandra é a rainha do network, né? Essa mulher, onde ela tá ligando as pessoas ali, ela tá juntando esse povo, né? Tu também, né, Adri? É uma característica nossa, assim, né? Mas eu acho que eu fiz a minha primeira faculdade de Relações Públicas. E no segundo semestre, eu tinha 19, 20 anos. No segundo semestre, eu optei para Psicologia, que era o tempo ali que tinha para fazer a mudança, a transição. E aí eu fui para Psicologia, mas eu me encontro fazendo Relações Públicas, né? Então, quanto a vida volta, e que bom que eu tenho o olhar da Psicologia também para poder entender esse movimento. E o networking,
ele vai te abrindo portas, porque quanto mais tu vai conversando, eu me acordo hoje 4 horas da manhã para participar de uma reunião às 8 horas em Portugal, ou às 2 horas da manhã aqui, 6 horas da manhã em Portugal, para fazer networking. É um grupo, BNI, a evolução do nosso grupo, que a gente se reúne, empresários se reúnem para poder estar fazendo networking, um apresentando o seu trabalho para o outro, e a gente, a partir daquilo ali, como eu falei até para a nossa diretora essa semana, né? Eu acordei essa semana cantando a música do Evolução, porque de tanto aparecer todas as semanas, porque todas as quintas a nossa reunião, e aí tu pode participar nas reuniões dos outros, que é quando eu acordo às 2 e 4 da manhã. Sim. De tanto aparecer aquela música toda semana, eu acordei e estava lá tomando banho, cantando a música do Evolução. Enfim, isso é o marketing. Quanto mais tu for aparecendo, isso é a importância do networking, né? Quanto Sim. mais tu for aparecendo, mais tu vai entrando no inconsciente das pessoas e mais tu vai sendo vista, ou tu começa a cantar, ou tu vai comer, ou tu vai comprar. Enfim, é esse o movimento mesmo. Networking é isso, é tu conhecer pessoas. Rede de relacionamento, né? Sim. E é engraçado, né, que eu comecei, né, muito jovem, eu participei da JCI, não sei se você já ouviu falar. Claro. É Junior Chamber International, é uma rede também, né, de empreendedores, e também da FAGER, né. Então, hoje eu olho que, no começo, quando eu era mais jovem, eu estava muito mais ligada a isso, cheguei a participar, inclusive, né, do movimento da ONU, né, que eles fizeram ali as metas do milênio, né, cheguei a participar naquela época, e eu olho assim, meu Deus, antigamente eu fazia muito mais isso. E por que a gente se perde, né, Alessandra, no movimento? Às vezes a gente vai indo até um ponto e muita gente se perde disso. Eu senti isso, né? Tanto que teve uma época, né, eu acho que uns 2 anos que eu me desconectei, a gente acabou se perdendo um pouco, né, dos encontros, né? Teve a pandemia também, que aconteceu tudo de uma forma muito, muito complexa, né? Foi. Muitas pessoas ainda estão vivendo esse trauma, né? Que nem a gente estava conversando agora um pouquinho antes de entrar aqui, né, sobre esse trauma pós-enchente também, né, que muitas pessoas estão vivendo esse trauma pós-enchente. Tu até pontuou que poderia eu estar passando por isso, e não nego, porque a gente não sabe. A nossa mente, ela tem complexidade muito grande, a gente não sabe o que está acontecendo, né, por que a gente passa por isso. Mas, e para ti, Alessandra, hoje, olhando todo esse movimento que aconteceu, né, na pós-pandemia, né? O que tu sente que é o caminho desse novo movimento dos encontros holísticos? Agora em Portugal, agora em setembro, em novembro você vai para São Paulo também, né? Isso. O que te motivou a sair de Porto Alegre e ir para outros estados? Eu tenho um objetivo, né, que é a estratégia dos nossos movimentos. O nosso objetivo é chegar no número X, eu quero chegar a 4.000 pessoas na plateia, né? Então, eu tenho um caminho, chegar a 500, chegar a 1.000, chegar a 2.000, até 4.000. Depois dos 4.000 eu vou ter outras metas, mas eu tenho um tempo estratégico para poder fazer crescer isso, né? Então, uma das formas para a gente poder crescer rapidamente é exatamente ir explorando outros lugares. Quanto mais vocês forem vistas, mais a gente vai trazendo pessoas. Tanto que isso funciona, que a estratégia está dando certo, que 3 meses antes de ir para Lisboa, a gente fechou o quadro de palestrantes, né? Então, foi rápido. São Paulo, só faltam 6 pessoas. E é novembro. Sim. E a gente já está começando a fazer uma estratégia para 2025. Então, quando tu começa a fazer esse movimento, tu consegue entender que essa rede de networking, esse processo todo que tu está levando, esses retornos que a gente vai tendo com os encontros, vai crescendo. Sim. Né? E aí tu precisa de mais gente. Eu já tenho uma mentora que já está me ajudando com relação a essas estratégias, porque a gente não faz sozinha. Precisa. A gente com precisa certeza. ter um mentor para nos ajudar, né? Sim. E toda uma equipe que faz a parte da arte, a parte dos vídeos, a parte do tráfego. Tem todo um conjunto de pessoas fazendo. E as pessoas se perdem, pegando a tua pergunta ali,
no meu ponto de vista, porque elas não fazem esse movimento. Elas querem. Eu vejo profissionais pagando certificados para ter certificados, mas não estudam. Elas não entram no livro, no conhecimento, no exercício. Elas vão lá e pagam, porque tem dinheiro. E quando paga e tem dinheiro, não tem o conhecimento, não adquire o conhecimento. Então, o encontro holístico, ele é com sacrifício, vai crescendo, tu acompanhou desde 2015, a gente vem nessa trajetória, minha família que me ajudava, a gente começou com 30 pessoas, 50 pessoas, e em 2019 passavam 1.300 pessoas, a gente chegou a arrecadar quase 2 toneladas de alimentos ainda em 2019. Sim. E veio a pandemia e a gente está reconstruindo de novo. Então, para reconstruir, em vez de ser só em Porto Alegre, como a gente fazia, ou aqui Gramado, Rio Grande do Sul, a gente, vamos expandir, vamos ver o que dá esse negócio. E Floripa deu bom, muito bom. bom. E foi tão interessante, né, Alessandra, que a gente tá pela questão das enchentes aqui, né, quase que a gente, né, não aconteceu, né. Não, teve algumas palestrantes que desistiram em função da enchente, normal, eu né? super compreendo, Claro. né, porque passou por aquilo, mas como nós estamos trabalhando com a luz, com a prosperidade, com o movimento, nós não podemos parar, né? A gente não pode parar. Eu fui uma que disse, Eu te pedi tamo junto, até tamo um conselho, junto. né? Adriana, o que tu acha? Adriana, não, segue o barco. Então nós fomos para Floripa, foi muito bacana, porque Florianópolis nos apoiou lá enquanto gaúchos, sabe? Foi um apoio muito lindo. Assim. E foi tão interessante que aquele dia, até esses dias eu estava falando com a Karine, né? E a Karine, porque a minha angústia, né? Porque de uma nave ir para a Terra, e isso já está muito tempo que eu falo sobre isso, né? E as pessoas olham assim, né? Pô, nada tinha acontecido ainda, né? E aí o que veio para mim muito forte? A Karine olhou para mim e disse: Adriana, o Maná nasceu naquele dia. Maná nasceu naquele dia, né? Porque eu me preocupei em fazer o logo, eu me preocupei em falar, né? Eu contei a minha história, foi a primeira vez, né, Alessandra? Tu sabe, eu nunca falo de mim, nunca falo da minha história. Por quê? Eu contei minha história por quê? Porque ninguém me conhece, ninguém sabe o que eu passei. Não é verdade? Ninguém sabe qual foram as minhas dores, os meus desafios. Todo mundo me vê no palco, linda de Deus, ou falando que eu sou uma cientista da alma, mas ninguém sabe qual é a história. Que nem a tua, né? As pessoas hoje sabem, mas muitas pessoas olham a Alessandra ali, maravilhosa ali, mas não sabem os desafios que tu passa para montar tudo aquilo ali, para aquilo ali, fazer aquilo ali acontecer, não é verdade? Então, é sobre isso. Quando a gente tem um objetivo na nossa vida, e a universidade, para mim, é isso, é pesquisa. Né? E a pesquisa precisa muito acontecer. O que tu estava falando agora é perfeito com que o nosso objetivo da universidade, porque uma das coisas que eu entendo que para a gente poder trazer uma consciência diferente para a humanidade, a gente precisa pesquisar, a gente precisa estudar, a gente precisa se aprofundar. A gente precisa saber aonde que realmente está, né, o ponto, né? Qual a motivação das doenças? Aonde que elas nascem? Por que isso, na verdade? Tem um ponto que está no físico, mas tem um ponto que é energia. E isso é muito importante. Isso, né? Tu sempre fez e sempre falou, né, Adri? Tu sempre falou sobre as pesquisas, a importância das pesquisas, né? E eu tenho estagiários de psicologia hoje que a gente faz todo um projeto sobre inclusão. E a primeira coisa é levantar pesquisa, né, para a gente poder ver a situação dos 50 a mais no mercado, para a gente ver a questão do autismo, do homossexual, enfim, essa inclusão no mercado, ela é bem complicada. E a pesquisa é fundamental, e se tu não pesquisa, tu fica no vazio, tu não tem o que falar. Então, quando as pessoas se perdem, elas se perdem porque elas não têm a estrutura do processo. Elas querem o sucesso, mas elas não querem o processo. E aí não adianta. Exatamente. É aquilo que eu sempre falo, né? Falo para minhas alunas sempre. A gente precisa ter o princípio e o fundamento. Tudo. Se você tem o princípio e o fundamento das coisas, você não fica refém de técnica. Não é verdade? Eu sempre ensino, essa aqui é a base.
se você souber isso aqui, você não fica refém de técnica. Você é isso aqui. E é sobre isso que a gente precisa estar muito, muito forte. Quando a gente traz algo muito grandioso para a Terra, porque os encontros holísticos é algo grandioso, a gente precisa ter muita consciência que muitas coisas acontecem, não é verdade? Muitas coisas. A gente é que sabe, a gente é que sabe, né? Gente, Então, quem está nos bastidores é algo que leva ataques a todo momento, né? Exatamente. Uma coisa que é muito importante a gente saber, gente, que quando a gente está, né, nessa frente dessa batalha, na verdade, a gente sabe o que é. É ataque na nossa família, ataque... Gente, e quando eu falo dos ataques espirituais, né, e uma coisa que por isso eu estou começando a levantar esse movimento de pesquisa, é provar isso, né? É provar. Porque como é que os seres negativos agem? Como é que os seres negativos... Eles muitas vezes não agem em cima de você. Ele vai lá no teu marido e deixa ele lá com o negócio, né? Pra vir o quê? Em cima de ti. Porque nós estamos, de uma certa forma, como a gente está trabalhando para a luz, nós estamos blindadas de alguma forma. Mas o que ele faz? Ele te ataca de outras formas. Ataca os teus filhos, ataca, né, as pessoas que você ama, não é verdade? Então, às vezes, a gente passa por situações que a gente olha, que nem essas últimas 2 semanas que eu tenho passado por esses desafios, e eu só fico me perguntando, né? A primeira semana que eu estava ruim, eu disse, meu Deus, o que é isso? Por que eu estou passando por isso? Aí veio, você precisa escrever, voltar a escrever, porque eu tinha parado de escrever meu livro, né? Aí voltei a escrever, pelo menos, estou escrevendo 3, 4 páginas por dia, então voltou, né? Voltei a escrever. E aí os meus mentores disseram, você precisa meditar. Então, às vezes, gente, a gente passa por esses desafios porque a gente também não faz o que precisa ser feito, né, Alessandra? Eu vou te dizer assim, eu me considero muito abençoada, assim, né? Não sei se é porque eu sou mais fria, né? No sentido, assim, de conduzir, eu não me apego muito, assim. Talvez para não sofrer também, né? Mas eu não me apego muito, deu certo, deu, não deu, não deu. Tem um movimento que a gente tenta fazer as coisas, tenta fazer, as pessoas atropelam e não querem, né? Querem fazer do jeito delas, mas também não... E engolir tudo isso e ressignificar tudo isso, tu tem que ter uma força muito grande, né? Porque as pessoas te chamam meio que de incompetente, né? E aí... Sendo que ela que está explanando a incompetência acaba não se enxergando de alguma forma, Exatamente, né? Eu estou no movimento, eu estou tentando fazer um movimento e tu tá me chamando de incompetente porque isso, né? Porque então esses tipos de ataque eu não peguei Covid, o marido pegou também Covid, sabe? É uma estrutura assim que a Escola de Mistérios me ajudou muito a me preparar para ter essa força. E a Escola da Vida me preparou. A Escola da Vida também me ensinou muito. Nos ensina, né? Sim. Porque os perrengues que a gente passa, eu tenho um exercício que a gente tem que fazer de escrever as mágoas, né? Eu tenho vários. Eu tenho uma mágoa que a minha amiga casou e não me convidou pro casamento dela. Eu tenho... mas que sacanagem. Sacanagem, né? E eu que apresentei o cara pra ela ainda, né? Eu tenho várias mágoas, assim, que a gente vai tendo de adolescente, né? De estrutura de vida, mágoa com isso, mágoa com aquilo. E botar no papel e queimar isso tudo é um exercício, exatamente, né? Mas é que a gente precisa ter essa força. Você pode botar a foto do pessoal que quer apresentar o pessoal. Essa força, né, Adriana, para poder conduzir. Eu trouxe essa foto aqui, para prestigiar o pessoal do evento aí. Que bacana, as minhas queridas ali, também, alunas ali, a Karine e a Neuza também, o pessoal que tá aí. Que vai estar, né? Peguei lá no teu... do Encontro Holístico lá. Que tá indo para Portugal, tá indo para Lisboa agora. Exatamente. Chegando lá. Pessoal. Que bacana. Muito obrigada por essas grandes pérolas que tu nos apresentou e que são treinadas por ti, né, Adriana, também. Dentro das suas... Além de outros cursos que elas devem ter feito, mas tu que
trouxeste. Não, essas fizeram todos. Tudo que eu fiz até hoje, elas estão desde o começo. Que bacana. E assim, o encorajamento que é a Neuza, a Karine, né? Elas estão desbravando cada vez mais. Cada vez mais. Tem várias alunas, minha aluna. Um beijo para minhas alunas queridas. Beijo para minhas alunas queridas, todas aí que estão. Não tô vendo quem tá aí, gente, mas eu sei que todas vocês estão aí e eu agradeço de coração a todas que também estão me ajudando nesse processo aí, né? Porque esses últimos dias têm sido desafiadores. Karine, a Vanessa tem me ajudado muito, a Naná, a Ana Lúcia também tem me ajudado muito, né? A Alice também. Então, não quero deixar, né, nenhuma assim, né, sem ser reconhecida, porque quando a gente passa por esses desafios, né, energéticos e espirituais, a gente precisa, né, desse apoio. E eu vi hoje, sabe, eu tive um auto-ataque espiritual parecido com esse em 2022, sabe, e não foi, e realmente foi bem pior que esse. Eu passei 10 dias de cama, 10 dias assim. Foi bem pior. Foi 10 dias, assim. E naquele momento foi bem importante entender aquele ataque, porque... E por que eu sei que é um ataque? Porque, assim, ó, eu fiquei num momento que parecia que eu estava com demência. Eu não conseguia pensar. Foi muito forte, tá? Muito forte naquela época. E eu só conseguia, e é o mais legal, assim, que eu digo assim, eu só conseguia levantar para fazer a live, que eu tava no lançamento, eu tava no meio de um lançamento, e naquela época, Alessandra, meu lançamento era 14 dias, eu fazia 14 dias de lançamento, e eu tava no meio do lançamento, e eu tive isso, eu só conseguia fazer a live, não conseguia fazer mais nada, entende? E naquele momento... Uma exaustão mental também, né? Uma expectativa também... Também, mas foi bem forte. E aí, hoje, eu olho assim e eu digo, tá bem. Dessa vez foi forte, sim. Mas o que de diferente tem? Eu tô mais forte. Nós estamos mais fortes, entende? E por isso que eu digo assim, gente, os seres não físicos, o mundo invisível, né, que tá aí nos cercando, essas energias, eles estão sempre querendo, né, que a gente, é quem tu fala, tu não te apega, mas às vezes não é questão nem de se apegar, não é verdade? É questão de a gente entender que tem uma energia ali que a gente precisa olhar. Sabe? A energia do lugar, a energia das coisas, a ambiência. Eu hoje, para mim poder estar aqui, né, foi um esforço surreal que eu precisei fazer, assim, de levantar da cama, depois de ter passado quase 10 dias né, só comendo, e eu não conseguia fazer nada, nem atender, só me recuperando mesmo, me permitindo descansar. Nem tu disse, eu sou uma máquina. As pessoas dizem assim, Adriana, tu é uma máquina, e eu sou. Eu começo 5 horas da manhã e eu vou até 10 horas da noite trabalhando, todos os dias. Mas entender isso me fez também entender que além de ser uma máquina, achar que era uma máquina, né? Achar, porque a gente não é, né? A gente é um ser humano e que tá ali, né? Vulnerável, na verdade. E entender essa vulnerabilidade é muito importante, na verdade. Qual foi os pontos, assim, nos momentos que tu se sentiu vulnerável? Eu valorizava muito o que as pessoas me diziam, né, quando elas me atacavam, assim, eu ficava muito magoada com aquilo e chorava, e a minha mãe me dizia, mas Alessandra, isso já aconteceu contigo, e tu tá chorando de novo, né, isso já passou por isso, e tu vai passar por mais vezes. Eu sempre tive uma família que super me ajudou, assim, no sentido de vai em frente. E hoje acontece, eu entendo que isso não é meu, isso é dela, né? Eu acho que a frustração que as pessoas projetam na gente, por elas não terem, mas eu te paguei, tá, mas tu fez a tua parte, né? Mas eu te dei isso, tá, mas e a tua parte? Porque não é um lado só, é os dois lados, né? O que tu fez, qual é o movimento? Tem que fazer vídeo, tá, eu vou lá fazer vídeo. Tem que fazer não sei o quê. E é um sacrifício, né? O povo não faz, né? O povo não faz. E faz com... E o povo sente, né? Quem assiste a live... tô fazendo isso aqui só porque tem que fazer. E não é essa conexão. Não é, né? Não é essa conexão. E eu passo muitas vezes por
a ruim, a chata, mas eu cobro aquilo e mostro, sabe? Que precisa ser feito, às vezes tem marido que enche o saco, que não consegue ver a esposa evoluir e ela não está enxergando. Às vezes a pessoa acha que está fazendo super bem e aí a parceria que ela arrumou não tá legal e eles estão brigando entre eles. Então eles não têm essa consciência e eu me tornava vulnerável a isso, porque eu achava que eu era a culpada. Eu achava que eu que era responsável por aquilo. Sim. Se tu tem que ir para uma palestra e tu não te preparou para a palestra e tu fez feio lá no palco, eu não tenho nada a ver com isso, né? Porque é o mínimo que tu tem que fazer é te preparar, pesquisar, conscientizar e fazer o fluxo, porque daí tudo anda como uma orquestra, né? Exatamente. Então, acho que a minha vulnerabilidade era mais com relação ao que os outros pensavam de mim. E hoje eu já consegui construir isso de uma forma mais... Eu sinto que a minha vulnerabilidade está muito a questão, assim, de não baixar as barreiras, sabe? Entende? Eu acho que às vezes a gente fica com as nossas barreiras muito altas, né? Nossas armaduras, na verdade. Porque a gente vive levando pancada da vida, na verdade. E a gente levanta nossas barreiras muito altas, né? Então eu acho que uma das coisas que a gente, às vezes, levanta umas barreiras altas, só que chega uma hora que tu precisa baixar essas barreiras, não é verdade? Mas daí eu penso na questão do limite. Sim. E aí algumas barreiras vêm e tu precisa dar limite. Sim. E eu sou muito boa em dar limite, assim, sim, no sentido de isso aqui não me serve, não dá, né? Eu lembro que nós estávamos em Portugal ano passado, no segundo evento em outubro, que a gente foi em maio e em outubro, né? E aí em outubro a gente estava lá e a gente foi para uma casa que a gente aluga sempre, a gente sempre fica nessa mesma casa, uma casa maravilhosa. E aí tinha uma das terapeutas que era bem desenvolvida espiritualmente, daí tinha uma outra que também tinha seus estudos e tinha uma outra, e elas começaram a discutir, porque discutir sobre a espiritualidade. E aí dizendo que o encontro, as pessoas que nós tínhamos colocado lá, estavam mexendo com algumas energias. E eu não enxergo isso, né? Eu sou RH, eu tenho o meu bastidor lá que tudo está funcionando. Quando ela disse que começaram a discutir, disseram que isso e tal, eu disse assim, ó, chega, basta, não quero mais que vocês falem sobre isso, cada um levou o que tinha que levar, mexeu no que tinha que mexer, vocês enxergam, tu enxerga isso e tu isso, essas pessoas tocaram nelas da forma como elas enxergam. Elas Sim. não têm o nível de alcance que vocês têm Sim. e chega por aqui, porque estava ali uma situação na casa bem complicada. Uma foi dormir, a outra não sei o quê, deu um desconforto, sabe? E aí uma delas me disse assim, tu não quer ouvir, tu é resistente. Eu disse, sim, sou resistente e não quero mais ouvir. E aí parou. E aí eu percebi que ficou chato, porque ela era da Suíça até, e eu fiquei envergonhada por ter mantido aquela posição. As outras eram brasileiras, graças a Deus eu conhecia, mas eu tive que dar isso porque não é opinião ali sobre cada uma, e eu não estava entendendo o nível de conversa também. Eu só sei que foi para um lado que eu tive que dar limite. Eu acho que esse limite a gente também protege as doenças, as fragilidades entrar, né? Sim, concordo contigo. Essa questão das barreiras que a gente precisa entender, né? Mas é interessante isso, porque quando é um encontro de terapeutas, né, é um encontro de egos também, né, gente? Não se iludam de achar que terapeuta não tem ego, né? E o ego, às vezes, é até maior do que a gente pode imaginar, porque às vezes a gente nem percebe, não é verdade? Porque tem uma coisa disfarçada ali de, eu estou trabalhando para a espiritualidade, eu que sei, né? Eu escuto isso direto, né? Eu é que sei. Como assim tu que sabe, né? Tu que sabe. Não sei, tem egos também, tem aquele que aprofundou mais, que aprofundou menos, daí tem uma linha da medicina chinesa, daí tem uma linha da espiritualidade não sei o quê, daí tem outra linha. Eu gosto de entender de tudo isso, mas eu não me meto, não é
A praia. Não é minha praia entrar e aprofundar cada um desses detalhes. Eu gosto de conhecer de forma geral todo para ver o que vai conectar. E aí eu percebo quem é o palestrante que mais conectou. Quem é o palestrante que mais trouxe uma conexão? Sim. E aí a gente consegue entender públicos para a gente criar uma comunicação posterior a isso, né? E essas terapeutas, elas vêm com esse ego, mas elas vêm embasadas naquele ponto que elas aprofundaram. Só que existem tantos outros, né? Verdade. E aí eu acho que abrir essa forma de pensar é uma forma de poder estar expandindo mais, né? E aí eu acho que egos expandam-se, né? Conheçam mais. Na verdade, não existe certo e errado, né, Alessandra? Claro que não. Existe só interessantes pontos de vista, né? A verdade é essa, né? Eu sempre digo, quando a gente começa a querer botar muito ponto de vista e começa a dar os problemas. Mas, Alessandra, dessa caminhada aí, qual foi o encontro holístico que mais marcou você, assim? Qual foi o encontro, assim, que você... tipo assim, pá, esse aqui foi um que realmente marcou? Eu acho que o que marcou mesmo foi forte, assim, foi quando a gente trouxe Elaine Orives. Concordo. Quando a gente trouxe Elaine Orives. Ali colocou mais de 1.000 pessoas ali, não foi? Ali foi grande, mas assim, o conteúdo que ela trouxe e a energia dela, né, foi muito bacana. Foi. A frequência que ela traz nesse movimento, né? Sim. E a gente tinha um cachê com ela, pagar, né? Um cachê, a gente pagou e deixou ela mais confortável possível no hotel e tal. Só que o receber das pessoas com a Elaine foi diferente. E a frequência que ela traz. Tava todo mundo ansioso pela chegada. E quando ela chegou, sabe quando ela detém uma atenção e todos ficam num silêncio? Então, conduzir um grande público, a gente que está nos bastidores, né, no sentido de deter a atenção é muito forte. Muito né? forte. Muito forte. Precisa de realmente domínio, né, nesse aspecto. Então, ela traz, antes dela entrar, ela já trouxe aquilo quando eu anunciei, e aí o público já deu uma acalmada. Deu uma acalmada, ela entrou no palco, e aí tu não ouviu um pio mais. Só na hora quando ela mexia. Então, ali eu senti o poder do trabalho dela. Sim. Né? E aí eu acho que eu consegui conectar com alguma coisa maior ali, no sentido de domínio de público, domínio de conteúdo, porque é ciência que ela traz também, né? É uma questão, o envolver as pessoas ali foi maior. E o segundo foi Lisboa, né? Que foi fantástico, assim, pro primeiro, a gente ter lá 69 pessoas, né? Imagina. Foi bacana, a gente começou com 30 aqui, 20 e poucos, e aí a gente chegar e agora a gente já com um público fechado e bastante portuguesas palestrando lá, vai ter um público maior. A gente tem um auditório lá de 130 pessoas. Nossa, que legal. Para preencher, se Deus quiser. Vai dar tudo certo. Vai dar sim. Com certeza, com certeza. E uma das coisas que é bem importante, gente, assim, ó, se você é terapeuta, né, procura a Alessandra. Como é que o pessoal te encontra, Alessandra? Então, nas nossas redes sociais, que é Encontro Holístico Summit, né, @ lá, ou Alessandra Hag, que é o meu pessoal, mas indo no Instagram, também colocando, agora a gente está no Google Ads, que coloca lá Encontro Holístico Summit, e o Google também vai te trazer. Já vai te levar, a gente está investindo bastante em Google Ads aí, né? Que legal. Para que a gente possa estar nesse topo. E tragam os seus conhecimentos. A gente quer pessoas que realmente tragam o seu conhecimento para poder levar para as pessoas. Exatamente. Se você é terapeuta, se você pensa em palestrar, procura a Alessandra, conversa com ela. Ela pode despertar em você o melhor que você tem e trazer a tua essência, porque a Alessandra é especialista nisso, trazer essa essência para fora e fazer você criar. A gente viu ali, né, a própria Karine, a Neuza, né, do primeiro para o segundo ali, foi incrível, né? E foi muito, muito forte. E me diga
que foi indicação aqui do podcast da Adriana Silveira, porque daí é especial. Exatamente. Diz, eu vi no podcast. E você também que quer conhecer um pouquinho mais sobre a universidade, quer saber, quer se integrar. Nós já temos alguns produtos que a gente lançou agora recentemente, a mesa de prosperidade holográfica. Conta pra nós, Adri. A mesa de prosperidade holográfica é a única, que é onde tem a matriz holográfica e um algoritmo ali de prosperidade muito forte. Né? Onde eu trabalho dentro dessa mesa, né? O banco quântico, né? Então, o sincrodestino, né? Eu trabalho o campo unificado também, que são ferramentas que não existe em nenhuma outra mesa. Então, é um algoritmo diferente, é uma tecnologia diferente ali que está vindo, né? De uma forma que veio para a Terra aí de uma forma muito linda. E veio muito forte isso, né? E é o primeiro produto da Universidade de Maná, né? Agora a gente está estamos ampliando a marca também e solidificando ela para que ela venha para a Terra de uma forma organizada, harmonizada, né, e que traga aí esse campo de pesquisa, né, porque o meu sonho, né, a minha vontade, o que os meus mentores me dizem é que no futuro, né, a universidade vai estar ajudando aí, auxiliando muitas pessoas, muitos terapeutas também que querem trabalhar com pesquisa, né, inclusive vou criar um curso sobre isso, sobre pesquisa, a pessoa aprender a fazer essas pesquisas, né, e ajudar as pessoas, na verdade, trazer esses dados, porque o que a gente precisa hoje para poder ter essa ciência. O que é ciência? É tudo aquilo que você pode aplicar em qualquer pessoa, né? Para qualquer coisa, isso é ciência. Então, a gente precisa ter esse conhecimento, essa aplicabilidade, né? Porque a gente sabe que as mesas radiônicas funcionam, mas aonde que está ali cientificamente comprovado? E é meu intuito com a universidade, trazer essa prova real. Embora a gente saiba que tem muitos médicos que trabalham, né, com a radiestesia e muito com a radiônica, inclusive, mas hoje não existe estudos, né? Se chama pseudociência. E é isso que a gente quer, sair dessa pseudociência para aprofundar, para realmente isso aqui, foi feito com X pessoas e com X pessoas deu certo e é isso mesmo. Dados e fatos, né, Adriana? Quanto a fatos, não há argumentos, né? Não há argumentos. Exatamente. Então, minha querida, né, não sei, gente, como é que a gente está de tempo aí? 10 minutos? Então, vamos lá. O que a gente tem aí? O que tu gostaria de deixar de contribuição para esse pessoal que está começando agora, que quer ser terapeuta ou que talvez quer ser terapeuta da sua própria vida, né? Porque eu trabalho também, a gente trabalha muito isso, né? Às vezes a pessoa não quer ser terapeuta do outro, mas ela quer ser seu próprio terapeuta, né? O que você diria para essa pessoa que está começando agora, Alessandra? Eu diria que invista em você, no seu autoconhecimento, né? Tem um desejo de ser terapeuta, conheça outras terapeutas, vem para o encontro holístico ou entre em ambiências que te levam a conhecer novos profissionais e faça trabalhos consigo primeiro, né? A primeira coisa é tu te autoconhecer, né? Para tu poder estar entendendo aonde que tu pode chegar e como que tu pode te tornar uma terapeuta, porque uma terapeuta boa, né? Como eu digo assim, no meu olhar de RH, porque eu analiso perfis, habilidades e competências, né? Que é a minha função. E uma terapeuta boa nada mais é do que aquela terapeuta transformada na sua própria vida. E quando ela se transforma, de fato, por uma situação de doença, de separação, de, sei lá, o ninho, como se diz quando o filho vai embora? Ninho vazio. Ninho vazio. Qualquer tipo de situação, tentar entender como que está sendo a tua jornada nesse processo. Porque a jornada do herói, ela aparece para todo mundo. Ela é para todo mundo. Então, Verdade. Tem um momento que a gente cai, que a gente não sabe onde é que está, que a gente fica atrapalhado, que a gente tem uma ponte para atravessar e que a gente entende que eu me tornei heroína da minha própria vida. Né? Eu me tornei heroína porque eu vou dizer uma coisa, a partir dos 50 anos, a tua vida muda. E ela muda para melhor. Por Sim. quê?
Porque tu tem um embasamento, uma história de vida, de transformação, que esse autoconhecimento te ajuda a ter uma prioridade, uma adulta que saiba falar dessa tua transformação. Sim. Então, entender qual é a tua jornada, por onde tu te encontra. Eu tenho 35, 36, talvez tu esteja passando ainda na tua jornada, né? E sempre nós vamos ter jornadas, mas tem uma que foi aquela que tu foi lá no fundo do poço, ou 2 ou 3. Essas é que são as pérolas que a gente precisa se autoconhecer e se tornar, então, uma verdadeira terapeuta. Conheça o trabalho da Adriana, que tu vai ver o que é colocar essa transformação numa mesa radiônica. Eu entendo um pouco de mesa radiônica, como que tu mexe com essas energias, como que tu faz, né? E a ciência explica mesmo, né? Então, olhem para isso. Olhem para essa possibilidade na vida de vocês e o quanto tu pode estar saindo desse lugar e indo para outro só com uma ferramenta. Exato. Uau, só com isso, sim. Mas é através dessa ferramenta que tu vai te autoconhecer e vai entender a tua jornada para tu poder passar para uma nova frequência, para uma nova possibilidade. Então, autoconhecimento. Autoconhecimento, né? Isso aí. Como diz na constelação, né? É uma história que precisa ser contada, né? Nosso processo de cura. A gente adoece pelo um amor cego, mas se cura pelo amor que a gente vê. Não é verdade? Que lindo. Na constelação a gente fala muito sobre isso. E é muito importante, né? Dentro dessa frequência, né? Que nem você falou da Elaine Orives. Ela realmente tem uma frequência muito, muito diferente, né? Ela tem uma energia muito diferente. E o que é importante a gente entender? Todos nós podemos ter essa energia diferente. Basta o quê? A gente fazer o que precisa ser feito, na verdade. Que é olhar para nós. Uma coisa também que eu quero deixar aqui, né, para o nosso finalzinho. Gente, se você não está bem, não tente cuidar de quem? Das pessoas. Muitas pessoas, eu vejo isso, sabe? Às vezes as pessoas querem ajudar os outros, só que nem elas estão bem. Como é que você quer ajudar alguém se você não está bem? Parece incongruente isso, né? Mas é o que as pessoas hoje fazem. Ajude as pessoas se você estiver bem. Aí você está ali. Que nem você falou, da questão da pessoa transformada. Transformar as pessoas requer também autoconhecimento. Esses últimos 10 dias eu parei. Eu digo assim, eu não posso ajudar ninguém se eu não estiver bem, não é verdade? Então, hoje eu posso dizer que eu voltei e estou me sentindo muito bem, não, sim. Mas até ontem eu não sabia nem, tipo assim, eu não tinha nem prazo para ficar bem, entende? Então, a questão da melhora, quando a gente fala de energia, ela é muito rápida. Só que preciso entender, existe um ponto ótimo dentro de nós que precisa ser entendido. E esse ponto ótimo, muitas vezes, é você aceitar. Aceitar, que é o que eu estava falando para você da questão da resistência, né? Aceita que a vida é como é, né? Que nem até ontem eu estava na resistência de ir no médico, eu disse, não, eu vou no médico, vou, né? Precisa ir, eu vou, né? Então a gente tem algumas resistências que a gente precisa olhar, mas olhe para você, busque dentro de você o que realmente está, né? O que está ali incomodando, né? Qual é a pedrinha ali que está precisando, né? Comece a ser um pesquisador da sua própria vida, da sua própria existência, né? Não, e estômago, né? Quando tu fala que tu teve uma situaçãozinha de dor de estômago e tal, é poder entender o que tu não quer mais engolir também disso tudo, né? Quais são as emoções, Quais né? são as emoções que tu tá mexendo e que tu tá fazendo esse movimento. Então, a gente tem que prestar atenção no nosso corpo. Isso eu aprendi com vocês. Sim. Né? Olhar o que teu corpo tá sentindo quando tu chega esse convite, o que ele quer dizer? O que teu corpo ressoa ali, né? Opa, ressoa ali e faz com que tu diga sim ou não, né? O corpo fala, então é prestar mais atenção na tua respiração, no teu corpo, nos sinais, né? Às vezes a gente está com dor de estômago porque não está respirando direito. Sim.
né? Tu tá com dor de cabeça porque tu não tá respirando direito. Não tá tomando água? Não tá tomando água, exatamente, né? Exatamente. Ou comeu coisas fortes, muito enlatado, muito... E aí... Realmente, é desafiador mesmo. Então, minha querida, quero te agradecer do fundo do meu coração por tua disponibilidade de estar aqui mais uma vez. E agradecer também os colegas aí do Encontro Holístico, quem for, né? Todas as colegas aí que vão estar em Portugal, parabéns, né? É muito importante esse movimento, né? Não parar, na verdade. A gente, que nem eu sempre digo, né? Se eu não puder correr, eu ando. Se eu não puder andar, eu rastejo, mas eu não paro. Não para. Não para. Adri, eu que te agradeço esse convite maravilhoso, que tu tenha muito sucesso nessa universidade, né? Sim. E que tu esteja sempre conosco nos encontros holísticos, né? Que é só agora que tu não tá indo, mas sempre tu tá com a gente, né? E tu sempre é muito bem-vinda. Obrigada. E te desejo muito sucesso mesmo, porque tu é uma lutadora, uma trabalhadora, e eu honro muito as pessoas que trabalham. Mas não precisa acordar às 5 da manhã e até às 10 da noite. Dá um tempo. Deixa amanhã para ti, sabe? Faz outras coisas. E organiza mais e trabalha menos. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Né? Essa é o movimento que eu entendi esses últimos dias, né? Que não precisa tudo isso. Que a gente precisa organizar melhor a vida. A gente não é organizado, a gente não foi treinado para organizar as coisas. Ainda mais agora nesse momento da internet, que vem tudo, input de informações, te deixa numa bagunça que tu não consegue. Então, foca nisso, assim, para tu te dar amanhã. Vai fazer ginástica, vai fazer alguma coisa. Sim. Né? Te cuida. Sim, me cuido. Vou me cuidar, sim, minha querida. Honro você, tá? Muito obrigada. Obrigada, querida. Valeu, tudo de bom. Valeu. Então, gente, convido vocês para os próximos programas estarem aqui com a gente ainda, né? Gratidão imensa, minha querida. Joia. Gratidão. E que todos os encontros aí sejam maravilhosos, tá? Amém. E venham participar aqui desse podcast bacana. Obrigada aí, agradeço a todos a presença aqui e, divulga, manda para mais pessoas, mostra aqui, gente, a gente falou aqui sobre coisas muito interessantes que vai ser realmente importante que você compreenda, são compreensões aí que a gente vai trazer aí para a humanidade. Então, tamo junto, gratidão imensa.